Graça e paz, igreja. Eu vou compartilhar um pouco da minha experiência de hoje, quando a apóstola veio ministrar em mim, irmão. Eu confesso para os irmãos que eu louvava, dava o melhor de mim, mas eu não conseguia sentir nada. E eu dizia bem assim para o Senhor: Senhor, por que eu não consigo sentir Tua presença hoje? O que está acontecendo? Eu não consigo sentir nada, Senhor. Eu estou louvando, é mesmo que eu estivesse louvando em vão. O que está acontecendo comigo, Senhor? E eu comecei ali falar para o Senhor. Aí foi quando a apóstola chegou perto de mim, irmão. Ali quando, só de ela tocar em mim, ali parece que eu me arrepiei todinha. Eu me arrepiei toda, eu senti assim, uma presença tão forte do Senhor. E ali o Senhor começou a falar comigo. E Ele começou a dizer bem assim: eu tiro isso que não é meu. O que está em ti, essas coisas aqui não faz parte de mim. Por isso que tu não está conseguindo sentir minha presença. E parece que foi arrancando. E toda vez que ela falava, que ela estava sendo usada para falar em línguas, é como se eu entendesse tudo o que ela estivesse falando ali, irmão, e fosse arrancando ali. E depois, quando ela ministra em mim um arrebatamento, o meu arcanjo estava me esperando. E antes de ele me levar ao céu, eu fiz a pergunta para ele. E ali ele me leva ao céu para me ser revestido da minha armadura. E ele disse bem assim: você vai só ser revestida, mas você não vai guerrear agora. E eu disse amém. E dali, irmão, quando eu sou revestida pelas minhas armaduras, ele começa a me levar para me ver o campo de guerra. E eu disse para ele bem assim: mas por que eu estou aqui no campo de guerra e eu não posso guerrear? Ele falou: você vai só ver o campo, como está hoje o nível de guerra. E daí, quando ele me leva, eu olho ali, fico em cima ali, olhando. Ele falou: você está vendo como está o nível de guerra hoje? Eu falei bem assim, eu estou vendo. Ele falou: agora eu vou te levar para te ver o que os feiticeiros e os bruxos estão fazendo hoje. E ali, irmão, ele me leva em vários locais, em vários terreiros de macumba, não só aqui em Manaus, mas para fora. E eu via tudo ali, trabalho de feitiçaria que estava sendo feita para cá, para alguns irmãos, para a igreja, para os nossos apóstolos, trabalho de feitiçaria que estavam fazendo para o Aviva São Paulo. Para onde tem igreja, irmão, onde tinha um irmão da Shalom orando, tinha um trabalho sendo feito. Aí eu entrava e olhava, e eu dizia assim: mas por que você está me mostrando tudo isso e eu não posso guerrear, eu não posso destruir nada disso? Por quê? Ele falou assim: você só vai ver, ainda não é hora de você guerrear. E ele me leva num terreiro, irmão, onde eu via um camburão preto, e eu via uma água fervendo. E eu dizia bem assim: para que essa água? E eu perguntava dele: como é que você me traz aqui? Eles não podem me ver. Ele falou assim: não, porque como você está com essa armadura, eles não podem te ver. Mas eles estão sentindo que tu está aqui. E eu dizia bem assim: o que significa esse camburão, que essa água fervendo? Para que isso? Ele falou bem assim: esse camburão aqui é como se estivesse lá no inferno. Ele falou: você não já foi no inferno? Eu disse: já. Ele falou: você não já viu aquele fogo, aquele negócio fervendo? Eu disse: já. Ele falou assim: pois é, esse camburão aqui é para sacrificar pessoas que nem quando elas vão para o inferno. Ele falou bem assim: pessoas vão fazer sacrifício e você é colocada dentro desse camburão. Aí eu disse: meu Deus, por que isso? Eu falei bem assim: eles não têm pena dessas vidas. Eles não. Como é que eles vão ter pena? Que eles estão servindo o Lúcifer, ele falava. E eu falei bem assim: você vai deixar eu ver isso? Ele: não, você não vai presenciar essa cena. Eu só estou te explicando para que vai servir esse camburão. Eles vão fazer um sacrifício. E eu disse bem assim: mas para que é esse sacrifício? Ele dizia bem assim: esse sacrifício é para a igreja. É para acabar com a igreja. E aqui vão matar pessoas dentro desse camburão, com essa água fervendo. E eu disse bem assim: mas eu não quero ver isso. Ele falou: você não vai ver. Você só está
ouvindo eu te explicar o que eles vão fazer aqui nesse camburão. Aqui vai ser sacrificado 5 pessoas. E eu disse, meu Deus, é criança? Ele disse assim, vai ser 3 crianças e 3 adultos. E 2 adultos. E eu falei bem assim, eu quero ir embora daqui, eu não quero ficar mais aqui. E ele falou bem assim, eu vou te tirar daqui, eu vou te levar para o outro canto. E daí ele me tira, irmão, daquele lugar ali, e ele me leva de novo para o campo de guerra. E quando eu chego lá no campo de guerra, eu comecei a ver, irmão, assim, abrir algo assim, um negócio negro, assim, abria e começava a sair um monte de demônio. E saíam uns 2 demônios que eu nunca tinha visto, irmão, nunca tinha visto. E eles saíram muito furiosos. E eles falavam assim, nós estamos preparados para ir para a terra. E lá, muitas vidas nós vamos trazer para esse lugar. E eu começava a ouvir eles falarem isso, um demônio muito feio, furioso. E ele dizia assim, principalmente aqueles que buscam de madrugada. Nós sabemos aonde é o ponto fraco de cada um. E aqueles que não tiverem firme, aí já era o meu arcanjo que falava. Ele falou, você está vendo? Aqueles que não tiverem firme, eles vão levar. Ele falou bem assim, por isso que vocês têm que estar na posição. Porque muitos vão ser soltos. Eu dizia, mas como assim? Ele falou, tem muitos demônios poderosos lá no inferno que vai ser solto. E quando eles forem soltos, se vocês não estiverem na posição, se vocês não estiverem firmes na presença do Pai, muitos vão descer para lá. E eu disse bem assim, mas nós estamos buscando toda a madrugada. Ele falou, mas isso não é suficiente. Aí eu falei assim, como assim? Ele disse assim, tem muitas pessoas que estão vendo coisas que não é para ver, já foi pregado, mas estão ali vendo. E eu disse bem assim, mas como? Ele falou bem assim, tem pessoas se prostituindo, tem pessoas em adultério, tem pessoas vendo filme pornô, tem pessoas vendo filme que não é para ver, tudo isso já foi pregado. E quando esses demônios forem soltos, eles vão levar essas pessoas para o inferno. E ele falou bem assim, e não vai ser os servos do Senhor que vai poder evitar. Sabe por quê? Porque eles já pregaram para cada um de vocês que estão ali, e eles estão pregando para aqueles que estão fora. Só vai vir para cá, para esse lugar, ele falou, aqueles que não obedecerem. E tem muitos que não estão obedecendo. Ele falou, por isso que você está vendo esse campo de guerra aqui, ó. É muitos demônios, muitos demônios. E ele falou bem, e eu falei bem assim, mas eu não vou guerrear hoje. Ele falou, calma, você ainda precisa ver mais uma coisa. E ali, irmão, ele me leva para ver algo pessoal. E depois que eu vejo assim tudo, eu volto para esse campo de guerra. E eu falei bem, ele foi quando ele disse bem assim, agora você vai guerrear. E você vai guerrear pela igreja, você vai guerrear pelos guerreiros, você vai guerrear pela vida dos seus apóstolos. E eu disse bem assim, eles têm muito anjo guardando ele. Ele falou assim, eles têm anjos e anjos. Sabe por quê? Ele disse bem assim, porque eles têm um anjo que guarda ele, porque eles são sinceros nas palavras, porque eles estão pregando a verdade. E eu disse bem assim, eu sei disso. E ele falou bem assim, o preço que é pago lá onde você está, é um preço muito caro que o servo do Senhor paga por vocês. E tem muitas vidas que não dão valor. E eu disse, mas por que você está falando isso para mim? Eu falei bem assim, eu sei que eu fiz muitas coisas erradas, eu me arrependi de tudo isso. E ele falou bem assim, vocês não estão vendo o valor da lágrima deles por vocês, não? Aquela lágrima, aquele preço que eles estão pagando ali de joelho, vocês não estão nem aí? Vocês não valorizam o que eles estão fazendo por vocês, não? E eu dizia assim, mas nós estamos fazendo certo. Ele falou, acho que sair para a oração, ali ficar adorando, e o louvor de vocês não estão chegando ao Pai? E eu dizia, mas por que você está falando isso? Ele falou bem assim, porque meus servos têm pregado a verdade para vocês e vocês não estão dando ouvido. E se vocês não derem ouvido, vocês vão descer todos para o inferno. E eles não vão poder fazer nada, porque eles já pregaram para cada um de vocês e vocês não querem ensinar o filho de vocês. Falei bem assim,
ele falou bem assim, vocês têm que ensinar o filho de vocês no caminho certo. E eu dizia bem assim, eu entendi o que você quis falar agora. Ele falou assim, então comece a fazer isso. Fala para a minha igreja começar a fazer isso, ensinar os seus filhos no caminho certo. Já foi pregado tanta coisa que os servos do Senhor pregaram lá na igreja e continuam fazendo de novo. Ele falou, muitas coisas impróprias estão entrando na igreja que não é para entrar. E tudo isso está deixando o pai triste. E eu disse bem assim, eu entendi. E ele falou, e vocês têm que reconhecer o preço que os servos do Senhor estão pagando por vocês. E aí eu começava a ver, irmão, ele começava a me mostrar as lágrimas da apóstola, quando ela chora por cada servo, por cada filho. E ele me mostrava, irmão, o apóstolo de joelho, clamando, pedindo para o Senhor, porque muitos venham a ter experiência. Ele me mostrava o apóstolo pedindo para que muitas pessoas aqui tenham unção de guerra, tenham experiência com o Senhor. E ele falou, você está vendo tudo isso? Se eu estou. Ele falou, pois são preço. Ele falou, é joelho no chão. E é isso que vocês têm que fazer para ajudar os servos do Senhor. Essas lágrimas que escorrem do rosto da serva dele, é lágrima sincera, porque ela ama cada um de vocês. O preço que o servo do Senhor está pagando lá no altar é por vocês. E eu falei bem assim, amém. Eu entendi que você quis falar tudinho. E depois dali, irmão, eu começo a guerrear. Eu começo a guerrear em espírito. E ele falou assim para mim, depois que eu terminei a guerra, eu disse para ele que tudo aquilo tinha servido de lição para mim. E depois ele me leva ao céu. E lá no céu ele fala algo muito forte para mim, irmão, que é pessoal. E outras coisas que eu vou compartilhar com o apóstolo. Até aqui eu posso contar a minha experiência, amém? A graça e a paz do Senhor, amados irmãos. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá em Efésios capítulo 5, versículo 8 em diante, que diz assim: porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Amém? Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Aleluia, porque o que eles fazem oculto, até o dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Amém, amados irmãos, essa experiência da irmã Edilene, guerras contínuas, coloquei esse tema, porque, irmãos, essa campanha, Buscar ao Senhor, tem sido muito forte, né? Está acontecendo nessas datas aí que está descrito no cartaz aí, irmãos, e tem sido uma das maiores batalhas que já temos enfrentado, né, de todos os tempos, porque temos buscado ao Senhor. A Bíblia diz buscar ao Senhor, né, enquanto se pode achar. E a Bíblia também diz que buscar ao Senhor buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. E o Senhor, né, nós temos buscado ao Senhor e temos encontrado o Senhor, e Ele tem manifestado a sua glória, manifestado o seu poder. E Satanás, irmãos, ele usa das mais ardis ferramentas, né, contra a igreja do Senhor. Canal se levantando com calúnias, enfermidades, sabe, irmãos, é uma série de coisas que temos que enfrentar. Mas a palavra de Deus diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Sabe, amados irmãos, talvez você, como servo do Senhor, já tenha desanimado, né? Tem passado por muitas lutas, passado por muitas guerras, ou você também já foi um soldado, um guerreiro, mas hoje está, né, de mãos atadas, ou hoje baixou a cabeça. Eu quero te dizer, como diz essa palavra: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Irmãos, está acontecendo uma guerra espiritual tremenda, irmãos. Os demônios, eles têm se levantado, né? Os servos de Satanás, os bruxos, os feiticeiros, temos enfrentado vários aqui todas as noites. Eles não param de fazer trabalho de feitiçaria, eles não param de fazer trabalho de macumbaria para destruir a igreja do Senhor.
sabe, irmãos, com mentiras, é tanta coisa, irmãos, sabe, que se levanta, e tudo isso, irmãos, são ferramentas sutis que Satanás usa para destruir a igreja do Senhor, a igreja que ora, a igreja que busca. Nós temos orado todas as madrugadas, irmão, todas, sabe, queridos, a gente nem menciona aqui os jejuns que a gente faz, porque, sabe, queridos, mas só o fato, né, de você orar, você já está numa guerra tremenda, não é isso, apóstola? Amém. É isso mesmo, eu louvo a Deus assim por toda a misericórdia e bondade que o Senhor tem dispensado a nós, que não tem fim. Essa campanha tem sido uma campanha intensa, porque o Senhor tem avivado a igreja, a sua obra, seu povo, né? Juntado seus profetas, levantado os profetas. Tem sido algo tremendo, mas as guerras não param. E a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E nós sabemos, né, que o Espírito de Deus habita em nós, né? E o nosso Deus é maior do que toda a fúria do inimigo, maior do que todas as coisas. E eu sei que o Senhor está no controle, o nosso Redentor tem se levantado, tem respaldado a oração dos seus filhos, tem feito sinais e prodígios, curado, libertado, salvado e transformado, e tudo isso é fruto de uma igreja que busca o Senhor enquanto se pode achar e o invoca enquanto está perto. Amém, apóstolo? Amém. E queira Satanás ou não, nós vamos seguir avançando, vamos seguir orando, vamos seguir treinando. Já estamos treinando discípulos, treinando missionários, já para enviar para o campo missionário. Vamos abrir igrejas nesse mesmo espírito de oração, orando a noite toda, clamando, buscando. Vamos estar firme e forte na presença do Senhor. Pode se levantar demônio, pode se levantar feiticeiro, pode se levantar macumbeiro, pode se levantar, né, até falsos pastores com falsas revelações podem se levantar, mas nós vamos seguir fazendo a obra do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor tem nos mostrado, aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Amém? E eu convido você a entrar nessa guerra, eu convido você a participar disso, a orar, a jejuar, a clamar, a ler a palavra do Senhor. Apóstolo, mas eu não sei, faça a prova de Deus, amém? Faça a prova de Deus, que Deus vai te mostrar. Amém, amados irmãos? Vamos orar então. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa experiência, obrigado, Pai, por cada serva que chegou até aqui no momento da oração, que o Senhor possa, Senhor, colocar a tua armadura no teu povo, colocar, Senhor, derramar, meu Pai, o teu óleo, o teu Espírito Santo, Senhor, a tua graça, a tua sabedoria sobre cada um dos teus filhos. Grande é a guerra que enfrentamos, Pai, Senhor, mas eu sei que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, Senhor. Então, Pai, continua abençoando, continua perseverando, continua usando o teu povo para que a tua graça seja manifesta, Pai, nessa geração e nas gerações que virão. Senhor, muito obrigado em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tome posição como um soldado forte, não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.